Fala pessoal, Wilmer aqui e nesse vídeo eu vou te contar tudo do patch dessa terça-feira do Texas Chainsaw. Mexeram no stun dos killers, nerfaram algumas perks, mexeram na saída do fusível, entre outras mudanças que eu vou contar em detalhes, mas antes se inscreve no canal para você ficar informado sobre o Texas e também me segue lá na Twitch para jogar comigo, o link está na descrição. Em mais uma atualização semanal no Texas, que inclusive vai deixar de ser semanal, a desenvolvedora já falou pra gente não acostumar com esse formato de novidade toda semana, porque eles vão levar mais tempo para trazer e mudar algumas coisas no jogo, mas nesse patch dessa terça-feira eles trouxeram algumas coisas que o pessoal estava pedindo desde o lançamento do game. A primeira mudança é a respeito do stun dos killers. Atualmente você pode stunar o killer várias vezes, não tem um limite para isso, inclusive é muito comum quando o killer está fechando a válvula, os survivors stunarem ele várias vezes, porém isso não vai ser mais possível. Quando o killer for stunado agora, assim que acabar a animação de stun, ele vai ter 10 segundos de imunidade. Essa novidade vale inclusive para as portas, ou seja, não vai dar mais para fazer looping de stun com as portas, e isso vale também para a habilidade do Leland. Se o killer está imune, você não vai conseguir usar a habilidade do Leland. Uma exceção é que quando o survivor está em um esconderijo e ele sai e stuna o killer imediatamente, o killer não vai ter a imunidade. Eu não entendi muito bem porque que eles colocaram isso, talvez para incentivar a galera a ficar escondida, mas essa é a única exceção que faz com que o killer não tenha imunidade. Uma outra novidade que chega também nesse patch é que quando o survivor abre a porta do basement por meio do fusível, o killer poderá desativá-lo. Eles disseram que vão adicionar um cooldown para o killer fazer isso, eles não informaram qual que vai ser o tempo, mas os killers vão poder desativar o fusível. E se você está irritado com o Johnny super rápido, dando hit com mais longevidade, pode ficar tranquilo que, segundo eles, tanto o Johnny quanto a Cici estavam com mais longevidade na hora de causar o dano. Inclusive eu vi muitos Johnnys causando esse exploit, dependendo da perk que ele estava usando. Porém agora eles padronizaram tanto o Johnny quanto a Cici de acordo com os outros membros da família. Uma outra novidade que é descrita no patch é que eles ajustaram a emissão de som do jogo, a emissão do stealth, ou seja, o barulho que os survivors fazem. Eles não especificaram no patch, porém o Matt, que é um dos desenvolvedores do jogo, confirmou lá no Twitter que eles nerfaram o stealth do survivor. Então agora quando você está com o stealth no máximo e está pressionando muito o botão, toma cuidado porque você vai sim emitir som facilmente. E parece que o Hitchhiker tem o título de killer mais bugado do jogo. Eles trouxeram novamente nesse patch aprimoramentos para a armadilha do Hitchhiker. Agora quando o Survivor cair na armadilha, não vai ter mais aquele bug que impedia o Survivor de entrar nas frestas, ou seja, passar entre as paredes. Consertaram bugs também relacionados à armadilha com escada e a armadilha até com teletransporte do Hitchhiker. E se você durante as partidas cansou de ficar dando sangue pro vô porque tinha Survivor que voltava até 4 níveis o Grampa, isso acabou. Com esse patch, a perk Agitation não vai voltar mais em seu nível máximo, o Grampa em 4 níveis. A maior possibilidade agora com essa perk é resetar o Grampa em até 2 níveis e meio. Outra perk também foi nerfada. A Tainon Door permitia que quando você stunava o killer com a porta, ele ficasse stunado por 16 segundos, gente. Isso é insano, convenhamos. Agora essa perk em seu nível 3 vai poder stunar o killer no máximo por 8 segundos. Falando especificamente do PC, eles consertaram o bug que permitia que algumas pessoas aumentassem o brilho do jogo além do permitido. As pessoas faziam isso editando os arquivos do game. Eu sei que você está se perguntando, Will, voltou o crossplay do jogo? Infelizmente ainda não. Eles continuam dizendo que estão trabalhando no sistema anti-hacker e assim que tiver novidade eles vão compartilhar com a gente. Na minha opinião, por um lado é muito bom que eles estão aprimorando o jogo tecnicamente, porém eles já perderam o time para voltar com esse crossplay.
Tem muita gente reclamando, tem muita gente querendo jogar com os amigos e infelizmente quando é de plataformas diferentes não é possível. Quero saber a sua opinião sobre tudo isso, deixa escrito aí nos comentários e entra também lá no Discord para a gente conversar a respeito do jogo. O link está na descrição. Até a próxima!